Pare de atualizar o gráfico. Pare de gritar no travesseiro. Pare de enviar mensagens de pânico para sua esposa. O que você está vendo agora, neste 5º dia de fevereiro de 2026, não é um mercado, não é um leilão, não é o resultado de oferta e demanda. O que você está testemunhando é a cena de um crime, e o sangue no chão é a sua riqueza geracional. Preciso que você me ouça com muita atenção, porque a janela de oportunidade para entender o que acabou de acontecer está sendo fechada brutalmente pelas mesmas mãos que controlam o fluxo global de dinheiro. O paradoxo está bem na sua cara, mas a mídia tradicional está tentando te levar à loucura. Nos últimos 60 minutos, o preço do papel da prata foi derrubado em 32%. O ouro caiu 19% em uma linha vertical que parece o monitor cardíaco de um homem morrendo. Mas aqui está o fato impossível. Tente comprar uma onça de prata física agora mesmo. Vá em frente. Pegue o telefone. Abra o navegador. Você não consegue. As principais casas da moeda suspenderam todos os novos pedidos. O portal de metais da Costco está exibindo um erro 404. Os principais revendedores ficaram fora do ar. Se o preço de uma commodity cai quase 40%, geralmente há um excedente. Mas hoje, a oferta é efetivamente zero. Faz algum sentido para você que o preço esteja despencando enquanto as prateleiras estão vazias? Não, não faz. Porque é uma armadilha. É uma operação psicológica sofisticada e de alta frequência, projetada para separar você do único seguro real que você tem contra o próximo reset monetário. Enquanto você dormia, ocorreu um deslocamento tectônico no coração da máquina financeira. Às 2h33 da manhã, horário de Brasília, um manifesto interno de liquidação vazado de uma câmara de compensação privada que eu monitoro atingiu um servidor seguro. Ele confirma que os peixes grandes movimentaram 7,2 trilhões de dólares em valor nocional de papel em uma única sessão de Dark Pool. Eles despejaram mais de 14 mil contratos de short descobertos em um mercado que não tinha compradores, acionando intencionalmente cada ordem de stop loss nos livros. Eles estão apavorados com a possibilidade de você descobrir a verdade antes que eles possam garantir seus próprios botes salva-vidas. Estamos vendo a agonia de um sistema que ficou sem metal físico. Esse crash foi planejado por um motivo: window dressing, maquiagem de balanço. Os bancos acabaram de encerrar seu ciclo de relatórios. Eles precisavam fazer uma limpeza total em seus balanços. Eles tinham que lavar a dívida tóxica de seus livros e suprimir o preço dos únicos ativos que provam que o dólar é uma fraude. Ao quebrar o preço do papel no meio da noite, eles podem informar aos reguladores que seus modelos de paridade de risco são estáveis. É uma mentira total. Os números verdes e vermelhos que você vê na sua tela são fantasmas digitais projetados para manter o rebanho calmo, enquanto os cofres físicos estão sendo esvaziados pelas pessoas que sabem exatamente o que está por vir. Veja o apagão digital que ocorreu exatamente quando o preço da prata atingiu o fundo. JM Bullion, APMEX, SD Bullion, todos entraram em manutenção programada com poucos minutos de diferença um do outro. Isso não foi uma falha técnica. Foi um disjuntor coordenado. Eles não podiam se dar ao luxo de deixar você comprar prata a 22 dólares a onça quando sabem que o custo de reposição das minas já passa de 58. O sistema está se bifurcando. O preço do papel é uma ficção para as massas, enquanto o preço do mundo real, o preço que você tem que pagar para realmente segurar o metal, está chegando a 95 dólares para a prata e 4.600 para o ouro. A desconexão é total. Verifiquei através de registros logísticos internos que no exato momento em que a tela mostrava 28 dólares, barras físicas de 1.000 onças estavam sendo negociadas em transações privadas de balcão por 62 dólares, mais um prêmio de entrega massivo. Eles estão criando um mercado de 2 níveis, um para os trouxas que assistem ao monitor e outro para os insiders que pegam o metal. As evidências desse crime global estão em toda parte, se você souber onde procurar. Tenho fontes dentro da Perth Mint que confirmaram uma pausa total nos pedidos de atacado. Eles estão mudando para um sistema de racionamento que chamam de alocação estratégica. Se você não for um governo soberano ou um banco central, você não consegue uma barra. A Casa da Moeda do Zimmern-Iowa fez o mesmo. Eles suspenderam as vendas da American Eagle e reajustaram silenciosamente o estoque restante 86% acima do preço spot. Eles estão dizendo na sua cara que o preço spot é uma mentira. Enquanto isso, a drenagem no Oriente está acelerando a uma taxa que deveria ser manchete de jornal. Ontem, apenas ontem, 36 toneladas métricas de ouro físico foram retiradas da Shanghai Gold Exchange. Os cofres em Londres e Nova York estão sendo esvaziados para satisfazer a demanda na China e na Índia.
As nações do BRICS perceberam que o dólar é um instrumento de dívida militarizado e estão se preparando para o reset. Eles estão drenando nossos cofres antes que percebamos que o jogo acabou. Uma das duas mentiras: a tela vermelha no seu computador ou o cofre vazio em Nova York. Acho que você sabe qual delas é. Vamos falar sobre o consumo industrial, porque essa é a matemática que os banqueiros do Goldman Sachs são pagos para ignorar. Minha mesa está atualmente coberta de relatórios industriais de fornecedores de nível 1 na Coreia do Sul. A Samsung revisou silenciosamente suas necessidades de prata para a próxima geração de baterias de estado sólido. Estamos falando de 50 gramas de prata por célula. Se você escalar isso para as projeções de produção de 2026 deles, uma única empresa está agora posicionada para consumir quase 18% da produção minerária anual global total. Agora adicione a Tesla. Agora adicione as instalações solares massivas no deserto de Gobi, que estão consumindo 24% mais prata por watt do que há 3 anos devido à mudança para células do tipo N. A matemática está fundamentalmente, irrevogavelmente quebrada. Estamos entrando em um déficit estrutural de mais de 300 milhões de onças por ano, e os estoques usados para cobrir essa lacuna na última década acabaram. Você não pode imprimir prata do nada como o Fed imprime aqueles pedaços de papel verde que eles querem que você acredite que ainda tem valor. O vilão de hoje é o mesmo de um século, JP Morgan. Mas veja a esquizofrenia institucional que eles estão exibindo agora. Enquanto sua mesa de operações está despejando contratos de papel para manter o preço suprimido e desencadear seu pânico, sua mesa de pesquisa interna acaba de publicar uma nota confidencial para seus clientes de gestão de fortuna privada. O 1% do 1%. Essa nota prevê o ouro a $8.500 até o Natal. Eles estão jogando dos dois lados. Eles esmagam o preço para te expulsar, para forçar você a vender suas moedas físicas de volta para o sistema por centavos, para que possam comprar seu metal antes que o movimento real comece. É a sacudida final. Eles querem que você acredite que o crash é real para que possam cumprir as massivas encomendas industriais com as quais já se comprometeram. Pense no complexo industrial militar. Um único míssil Tomahawk contém quase 500 onças de prata. Cada chip de IA produzido pela NVIDIA, cada sensor de alta velocidade em uma Starship da SpaceX, cada sistema de orientação requer prata. É o elemento mais condutor da tabela periódica. Não há substituto. Se a NVIDIA não consegue prata, a revolução da IA para. Se a revolução da IA para, o mercado de ações colapsa. Toda a economia global agora depende de um metal que está sendo minerado em déficit e acumulado pelas pessoas mais poderosas do mundo. Este é o endgame. Eles imprimiram dinheiro demais, criaram dívida demais e mentiram sobre a tua oferta por tempo demais. As leis da física estão finalmente se impondo sobre as leis do Federal Reserve. Os bancos tentarão derrubar o preço novamente amanhã de manhã na abertura de Londres. Eles vão despejar mais 1 bilhão de onças de prata de papel em um mercado que não tem 100 milhões de onças de físico para sustentar isso. É uma operação psicológica. Eles querem ver se você tem estômago para aguentar uma queda de $3, enquanto eles estão comprando silenciosamente cada onça física que conseguem encontrar pela porta dos fundos. Não deixe que eles tirem o seu lugar à mesa. Estamos assistindo a uma transferência massiva de riqueza do Ocidente para o Oriente. O Ocidente vende papel, joga um videogame com créditos digitais infinitos. O Oriente compra físico, leva o prêmio real. Cada vez que você vende por pânico porque o gráfico parece assustador, você está doando o futuro de sua família para um tubarão em Singapura ou um banco central em Pequim com um desconto enorme. A evidência mais contundente são as taxas de arrendamento, lease rates. A taxa para alugar prata no mercado institucional acaba de disparar para 41%. Você entende o que isso significa? Significa que não há metal disponível para entrega. Os grandes players estão tão desesperados por barras físicas que estão dispostos a pagar 41% de juros apenas para pegar emprestado uma onça de prata por um mês. Em um mercado saudável, essa taxa é inferior a 1%. O sistema está em um estado de backwardation permanente. A música parou e há 12 pessoas para cada cadeira. Você tem duas opções hoje. Você pode ser a vítima que acredita no preço do papel e segue o rebanho pelo penhasco, ou pode ser o sobrevivente que entende que, em um mundo de papel infinito, a única coisa que importa é o metal finito que você tem na mão. A venda de 325 bilhões de dólares por insiders como Warren Buffett é a prova de que a ruptura começou. Eles não usariam a porta de saída se não estivessem desesperados. Eles estão tentando evitar um melt-up. Um melt-up é quando os vendedores a descoberto percebem que não podem cobrir suas posições e começam a comprar a qualquer preço. Isso cria uma linha vertical no gráfico.
Foi o que aconteceu com o níquel na London Metal Exchange há alguns anos. Eles tiveram que cancelar as negociações para salvar os bancos. Eles tentarão fazer a mesma coisa com a prata. Tentarão interromper as negociações. Tentarão mudar as regras. Tentarão liquidar em dinheiro. Mas você não consegue construir um painel solar com um cheque. Você não consegue construir um míssil com um crédito digital. O mundo industrial precisa do metal. Tenho acompanhado o movimento da prata das minas peruanas e chilenas. Os teores de minério estão despencando. Eles estão escavando mais terra para encontrar menos prata. O custo de produção está disparando por causa dos preços do diesel e da agitação trabalhista. Os mineradores não estão investindo em novos projetos porque o preço do papel está baixo demais para torná-los lucrativos. Estamos olhando para um tempo de espera de 10 anos para colocar uma nova mina em operação. A oferta é fixa, mas a demanda é exponencial. Este é um aperto clássico de oferta e demanda que só termina de um jeito: uma reavaliação massiva e violenta do preço. Não ouça a propaganda. Observe as ações do dinheiro inteligente. Veja os aumentos de margem. Veja a drenagem dos cofres. Veja o consumo industrial. Tudo aponta para uma falha sistêmica do mercado de prata de papel. Estamos na contagem regressiva final. Amanhã de manhã, quando você vir o preço cair por causa das chamadas de margem, não entre em pânico. Sorria. É o último presente que eles vão te dar antes do foguete decolar. É a última chance de conseguir o físico a esses preços. O rebanho ainda está preocupado com cortes nas taxas de juros. Eles ainda estão assistindo ao teatro de fantoches em Brasília e Washington, pendurados em cada sílaba que sai dos lábios de Jerome Powell, como se fosse algum tipo de profecia divina. Eles não têm ideia de que, enquanto discutem sobre um movimento de 25 pontos base, a riqueza real está sendo transferida para o metal físico pelas mesmas pessoas que lhes dizem para comprar a queda em ações de tecnologia supervalorizadas. Esses gigantes institucionais estão usando a grande mídia para manter as massas distraídas com dados de inflação e teatro político, enquanto encostam os caminhões blindados nas portas laterais da Comex. Não seja uma vítima da guerra psicológica deles, seja um sobrevivente. A matemática não mente, não importa o quanto os banqueiros tentem maquiar os livros. Estamos olhando para 820 milhões de onças de oferta total de mineração anual contra impressionantes 1,2 bilhão de onças de demanda industrial e de investimento verificada. Faça as contas. Isso é um buraco de quase 400 milhões de onças que não pode ser preenchido imprimindo mais contratos de papel. O sistema está quebrado. Os cofres estão vazios. A era do real chegou e está chegando com vingança. Esta é a mensagem mais importante que já entreguei, porque estamos chegando à fase terminal desta manipulação. A venda por insiders é a arma do crime que prova que a bolsa está em um ponto de ruptura. Eles estão tentando congelar o mercado porque não conseguem mais controlar o preço através de wash trading padrão e despejo de algoritmos de alta frequência. Isso é uma corrida bancária pela prata física, e as portas estão sendo trancadas por dentro. O Semigroup não está aumentando as margens para proteger o mercado. Eles as estão aumentando para proteger os bancos de metais que estão presos em uma posição de short descoberto massiva que jamais poderão cobrir. Se você não tem seu metal em sua posse física agora, talvez nunca o tenha. A desconexão física está em um nível recorde. O preço institucional para uma barra de 1.000 onças para entrega já está em $65, enquanto a tela no rodapé da sua TV diz 29. Esse hiato é uma panela de pressão massiva e, quando finalmente explodir, será um movimento vertical ascendente que chocará o mundo e deixará o investidor de varejo segurando um saco de papel sem valor. Não deixe que eles tirem o seu lugar à mesa. Eles querem que você fique assustado com a volatilidade que estão fabricando esta noite. Eles querem que você olhe para uma queda de $2 em uma tela digital e venda suas moedas físicas em pânico de volta para o sistema para que eles possam repor suas reservas esgotadas. Mantenha sua posição. Segure seu metal. Estamos testemunhando a agonia do paradigma fiduciário. A maior transferência de riqueza da história está ocorrendo agora, no escuro, no meio da noite, enquanto o mundo dorme sob o cobertor de mentiras institucionais. Mas você está acordado. Você tem os manifestos de entrega. Você tem os memorandos internos. Você tem a verdade. Gigantes industriais como Samsung e Tesla já perceberam que a prata é o novo petróleo. Eles não estão mais esperando que a Comex encontre metal para eles. Eles estão assinando acordos de compra direta com as minas que ignoram completamente a bolsa. Este é o fim do mercado transparente. Quando o Departamento de Defesa perceber que a prata necessária para cada míssil Tomahawk e cada caça F-35 foi encurralada por um punhado de bilionários da tecnologia, eles invocarão a Lei de Produção de Defesa. Nesse momento, a prata será classificada como um metal de guerra estratégico e a janela para a aquisição privada será soldada e fechada. Agora é a hora de agir.
Agora é a hora de garantir o que é seu antes que os dias de limit up comecem e a bolsa fique fora do ar para manutenção técnica. A matemática está quebrada, os cofres estão vazios. A guerra começou. Veja a proporção prata-ouro. Historicamente, por 2.000 anos, essa proporção foi de 15:1. Na crosta terrestre, ela ocorre em 8:1. Hoje, o mercado de papel a suprimiu em 88:1. Esta é a maior distorção da história das finanças. Para retornar à sua norma histórica, a prata não precisa apenas dobrar, ela precisa aumentar por um fator de 10. A prata é o ouro com esteroides. É o ouro do homem pobre que está prestes a se tornar o ativo do homem rico. Quando o preço atingir 50, o FOMO, medo de ficar de fora, vai bater. As pessoas que te ignoraram por anos estarão de repente te ligando, perguntando como comprar prata. Até lá, os prêmios serão de $35 por onça. Quando atingir 100, a mídia tradicional finalmente começará a relatar a crise da prata. Até lá, não haverá mais prata para comprar. Estamos olhando para um movimento vertical, uma descontinuidade no gráfico de preços onde ele salta de 40 para 80 em um fim de semana. A estratégia é simples: adquirir, proteger, esperar. Não olhe para o preço diário do papel. Olhe para as suas onças. Essa é a única medida verdadeira da sua riqueza na era do real. Eles tentarão te expulsar. Eles vão te chamar de teórico da conspiração. Eles dirão que a prata é um ativo morto. Eles disseram a mesma coisa em 2008, logo antes dela ir de 9 para $49. Desta vez, os fundamentos são 10 vezes mais fortes e o dólar é 10 vezes mais fraco. O preço na sua tela é uma ficção, a volatilidade é uma arma, a escassez é absoluta. Estamos testemunhando o fim do paradigma do papel e o retorno violento do real. Não deixe os bancos vencerem. Não deixe que o rebanho te arraste para baixo com eles. Garanta seu futuro enquanto a janela ainda está 1 centímetro aberta. Cada GPU H100 requer material de interface térmica, especializado à base de prata. Se a cadeia de suprimentos quebrar, os gigantes da tecnologia canibalizarão o mercado de varejo. Eles usarão sua influência para tornar ilegal a compra de barras por você, enquanto garantem suas necessidades industriais. Eu vi os manifestos. Eu vi os memorandos internos. O saque de $325 bilhões por Buffett é a primeira salva na batalha final pelo físico. Eles estão tentando forçar a saída dos especuladores para que as instituições possam receber o que restou. O Federal Reserve está encurralado. Se aumentarem as taxas de juros para salvar o dólar, quebram o sistema bancário. Se baixarem as taxas para salvar os bancos, desencadeiam hiperinflação. De qualquer forma, o único sobrevivente são os ativos tangíveis. A prata é o ativo mais subvalorizado do planeta hoje. É mais rara que o ouro em termos de metal disponível de grau de investimento acima do solo. A maior parte do ouro já minerado ainda está aqui, em barras e joias. Mas a maior parte da prata já minerada foi consumida pela indústria e jogada em aterros sanitários. É um recurso que desaparece. E agora, com a revolução da energia verde, estamos tentando construir um mundo novo usando um metal que está em um déficit terminal de oferta. Vamos mergulhar mais fundo na barriga da besta. Enquanto os analistas convencionais debatem as nuances de um relatório de emprego, os dados reais das câmaras de compensação vindos da DTCC, a Depository Trust and Clearing Corporation, mostram um aumento massivo nas notificações de falha na entrega, failed to deliver. Essas são as promissórias do mundo financeiro. Quando um banco falha em entregar um contrato, deveria ser um sinal vermelho, mas neste jogo manipulado, eles simplesmente rolam a falha para uma nova posição sintética. No entanto, a partir das 4 horas da manhã de hoje, o volume dessas falhas excedeu o inventário total registrado da London Bullion Market Association. Eles estão literalmente sem desculpas. Passei 30 anos observando as categorias registrado versus elegível na COMEX. Para os não iniciados, a prata registrada é o metal que tem um certificado. Está pronto para ser enviado a um comprador. A prata. Elegível é apenas metal guardado em um cofre que pertence a outra pessoa. Historicamente, os bancos apontavam para as pilhas massivas de prata elegível para tranquilizar o mercado de que há oferta de sobra. Mas aqui está a bomba. Minhas fontes dentro das instalações de custódia em Delaware e Nova York estão relatando que a prata elegível está sendo movida para a custódia privada, a uma taxa acelerada. Está sendo desregistrada e trancada. Esse metal não está indo para outro banco. Está sendo transportado para armazéns industriais privados de conglomerados de tecnologia que não estão esperando o preço spot refletir a realidade. Eles estão pagando prêmios de 65% apenas para ter as barras em mãos agora. Pense na armadilha da rehipotecação. Esta é a parte mais perigosa do golpe.
Quando você compra prata através de uma conta de corretagem padrão ou de um aplicativo de negociação popular, você não está comprando prata. Você está comprando uma promessa de ser pago com base no preço da prata. Essa promessa é garantida por um banco de metais que provavelmente vendeu essa mesma onça para 10, 20 ou até 50 outras pessoas. É um sistema de reserva fracionária de prata. Enquanto apenas 10% das pessoas quiserem seu metal, o sistema parece bem. Mas chegamos ao ponto de inflexão. 45% dos atuais detentores de contratos estão exigindo entrega física este mês. Os bancos estão desesperados. Eles estão alugando metal de contas elegíveis, suas contas, as contas do seu vizinho, para cobrir suas falhas de entrega de curto prazo. É roubo, puro e simples, e está acontecendo com a aprovação silenciosa do Fed de Nova York. Observe os dados de Time and Sales na COMEX durante a sessão asiática amanhã. Você verá blocos massivos de 8.000 contratos sendo negociados entre 2 ou 3 contas de revendedores primários em questão de segundos. Chama-se wash trading. Eles estão criando a ilusão de alto volume e estabilidade de preços para desencorajar os investidores de varejo posicionados na compra. Estão tentando fabricar uma narrativa de que há prata de sobra circulando. Mas então veja os recibos de armazém. Eles estão desaparecendo. O metal físico está sendo movido para armazenamento alocado, que não pode ser tocado pelos vendedores a descoberto. A barragem está prestes a romper e a água já está passando pelo topo. Eu vi um memorando de um grande banco de metais em Zurique ontem. Estava marcado apenas para uso interno, nível de segurança 4. Ele detalhava uma lista de prioridade de liquidação para a prata física no caso de uma descontinuidade de mercado. Os investidores de varejo, as pessoas que compram Eagles e Maples de uma onça, estavam na base da lista. No topo, bancos centrais e o complexo industrial militar. Os bancos estão literalmente planejando dar calote em suas obrigações com você para garantir que as entidades sistemicamente importantes permaneçam solventes. Eles tentarão liquidar seu contrato de prata em moeda fiduciária, moeda que está perdendo 12% de seu poder de compra todo mês, enquanto eles ficam com o metal que está ganhando 50% em valor toda semana. É por isso que a regra, se você não segura, você não é o dono, é a única lei que importa em 2026. Vamos falar sobre a Câmara de Compensação CME e a opção nuclear. No mercado de futuros, você só precisa depositar uma pequena fração do valor total do contrato. Chama-se alavancagem. Durante décadas, eles incentivaram você a usar a alavancagem de 20 para 1 ou 50 para 1 para que pudessem te aniquilar com um movimento minúsculo no preço. Mas agora, a alavancagem está trabalhando contra os bancos. O preço está tentando ir para a lua e eles não conseguem pará-lo. Então, o que eles fazem? Eles mudam as regras no meio da noite. Ao aumentar as margens, eles estão efetivamente dizendo ao mercado que, se você quiser permanecer em sua posição de compra, precisa desembolsar 4 vezes mais dinheiro até amanhã de manhã. Eles sabem que a maioria dos negociantes de varejo não tem esse tipo de liquidez sobrando. Eles estão sendo chamados à margem para o esquecimento. E quem está esperando do outro lado da negociação para pegar esses contratos? Os próprios bancos que desencadearam o aumento da margem. É uma investida de liquidez coordenada contra a classe média. Eles estão fazendo isso porque a Shanghai Gold Exchange está negociando prata atualmente com um prêmio massivo sobre Nova York. Isso se chama oportunidade de arbitragem e é o cenário de pesadelo para a cabala bancária ocidental. Se você pode comprar prata em Nova York por $29 e vendê-la imediatamente em Xangai por 39, você vai querer a entrega de cada onça que a COMEX tiver. É exatamente isso que está acontecendo. O metal físico está fluindo do Ocidente para o Oriente em um ritmo acelerado. Os cofres em Londres e Nova York estão sendo esvaziados para satisfazer a demanda na China e na Rússia. As nações do BRICS perceberam que o dólar é um instrumento de dívida moribundo e estão se preparando para uma nova moeda lastreada em ouro e prata. Eles estão drenando nossos cofres enquanto nossos líderes estão distraídos com guerras culturais e teatros de fantoches. A era do dólar de papel acabou. Estamos entrando na era do real. As instituições estão mentindo para você. A mídia está te distraindo e o relógio está correndo. Você tem os dados. Você tem a matemática. Você conhece os jogadores. Seu vizinho pensa que a conta de aposentadoria dele está segura porque o mercado de ações está em sua máxima histórica. Ele não percebe que o valor dessas ações está sendo medido em uma moeda que está perdendo seu lastro físico em tempo real. Quando a crise de liquidez for oficialmente confirmada pela imprensa convencional, o que eles estão atrasando para deixar os peixes grandes terminarem suas operações, haverá um movimento de limit up na prata que durará dias.
Você não conseguirá comprar. Os sites estarão fora do ar. As lojas de moedas estarão vazias. As instituições estão em um estado de pânico absoluto. Enquanto dizem para você manter a calma e seguir em frente, suas ações falam mais alto que suas palavras. Nas últimas 48 horas, o volume de ouro e prata saindo dos cofres de Londres superou qualquer coisa que vimos no sinal de 1980. Estamos falando de 52 toneladas métricas de prata movimentadas em uma única operação de transporte noturno. Isso não é apenas uma tendência, é uma evacuação. Eles estão esvaziando o núcleo do sistema financeiro ocidental e movendo os ativos para locais seguros, onde o Estado de Direito ainda se aplica à propriedade física, não apenas a entradas de registros digitais. Você tem que entender que as pessoas que administram esse sistema não se importam com sua pensão, suas economias ou seu futuro. Eles se importam com a sobrevivência de suas instituições. Se isso significa sacrificar o investidor de varejo para salvar um banco de metais, eles o farão sem pensar duas vezes. Eles estão fazendo isso agora. Veja o mercado de títulos. A curva de juros está tão invertida que está gritando que um colapso é iminente. O dinheiro inteligente já se moveu. Eles não estão comprando ações de tecnologia ou dívida governamental. Estão comprando riqueza tangível e indestrutível. Estão comprando as mesmas coisas que estão dizendo para você vender. Toda vez que Jerome Powell se aproxima de um microfone, olhe para as mãos dele, não para a boca. Veja o que o Fed está fazendo com seu próprio balanço. Eles estão liquidando silenciosamente suas posições de papel enquanto incentivam os bancos a carregar reservas físicas. É um drible clássico. Eles querem que você olhe para a esquerda enquanto eles se movem para a direita. Eles querem você focado no movimento de $20 em uma tela enquanto garantem prêmios de $50 no mundo real. O sinal de 1980 foi apenas um ensaio geral. Naquela época, a proporção dívida-PIB era de 30%. Hoje é de mais de 130%. Naquela época, o dólar ainda tinha a ilusão de ser lastreado pela produtividade. Hoje, ele é lastreado por nada além da ameaça de força militar e pela crença desvanecida em um sistema que já falhou. Quando a confiança evapora, acontece tudo de uma vez. É como o rompimento de uma barragem. Primeiro, você vê alguns vazamentos, as falhas na entrega, os aumentos de margem, os apagões digitais. Então, toda a estrutura colapsa. Estamos na fase dos vazamentos. O colapso vem na próxima semana ou no próximo mês, mas ele vem. A física da dívida o exige. Você não pode continuar a criar infinito a partir do zero. Não seja pego pela inundação. As portas do cofre estão se fechando. As casas da moeda estão às escuras. Os revendedores estão fora do ar. Esta é a última chamada para metal físico a qualquer preço que se assemelhe a um valor justo. Assim que o mercado perceber que a COMEX está vazia, não haverá descoberta de preço. Haverá apenas o vendedor, e ninguém estará ofertando. Você foi avisado, eu te dei os manifestos, eu te dei os memorandos internos, eu te mostrei a cena do crime. Agora, você tem que decidir se é uma testemunha ou uma vítima. O papel queima, o metal permanece. Inscreva-se se quiser sobreviver à maior transferência de riqueza da história. Eu te darei os dados que eles estão tentando enterrar. O sistema está em morte cerebral. Os cofres estão vazios. Bem-vindo à era do real. Não pisque.